Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Prefeitura de Porto Alegre está selecionando famílias para o programa Família Acolhedora. O objetivo é acolher em lar temporário crianças e adolescentes afastados de suas famílias pela Justiça por estarem em situação de negligência, abandono ou violência. Para mais detalhes sobre o programa, eu converso a partir de agora de forma virtual com a coordenadora da Proteção Social Especial da FASC, Helena de la Rosa. Coordenadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela participação. Olá, Cleiton. Eu que agradeço a possibilidade da FASC, poder, enquanto instituição, em parceria com João Paulo II, está falando um pouquinho desse serviço que é tão especial para nós, que está sendo implantado, começou a ser implantado em Porto Alegre em 2019, e é um serviço que, para acontecer, precisa do apoio e da parceria, tanto das políticas públicas, da gestão aqui da assistência, quanto da sociedade civil. Por isso a importância da gente estar falando aqui sobre ele. Então, o serviço Família Acolhedora, ele integra o serviço da alta complexidade da FASC, da rede de serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, mas ele é um serviço especial justamente por oportunizar para crianças e adolescentes que precisam temporariamente ser afastados de suas famílias a possibilidade de ser acolhido de uma forma singular e afetiva, ainda num contexto familiar, numa família substituta que se disponibiliza a acolhê-los temporariamente enquanto a família de origem precisa de um acompanhamento especializado e trabalhar na perspectiva da superação de algumas violações para que possam voltar a acolhê-los. Perfeito. Coordenadora, quais são as famílias ou quem pode participar desse programa? De forma geral, quem tiver interesse e disponibilidade para acompanhar então, o desenvolvimento de uma criança num determinado período de tempo, poder investir aquilo que uma família precisa investir no acompanhamento de crianças e adolescentes, residir em Porto Alegre, ter essa disponibilidade de tempo e não ser cadastrado, então, no Sistema Nacional de Adoção, justamente por ser um serviço de acolhida temporária, em que um dos principais objetivos é acolher a criança nesse período em que ela não possa regressar para a família de origem, mas com essa perspectiva. Para ingressar como família acolhedora, poder se cadastrar, é preciso entrar em contato, então, com o Abrigo João Paulo II, que é o serviço parcerizado com a FASC para o desenvolvimento da família acolhedora. Essa família, então, vai passar por uma entrevista, por toda uma formação, um acompanhamento de uma equipe técnica para que possa estar preparada para acolher criança e adolescente quando tiver essa necessidade. Também vai ser avaliada pelo judiciário para que a gente possa fortalecer uma rede de acolhida para as crianças e para os adolescentes que necessitarem desse serviço em Porto Alegre. Certo. Coordenadora, nós temos contatos assim para passar o serviço, né, para quem se interessou pelo programa, enfim, telefones para que a gente possa divulgar? Tem o telefone, então, do Abrigo João Paulo, que é 51-99-725-2653 ou final ramal 4033. Também certo, no site do João Paulo terão mais informações para o cadastro dessas famílias. Perfeito, a gente vai também reforçar durante a nossa entrevista esses contatos aí para que as pessoas possam tirar dúvidas, né, e fazer inscrição no programa. Coordenadora, a FASC tem um número de crianças ou adolescentes que podem participar deste programa e qual será o principal desafio, né, para que fazer essa conciliação entre as crianças e as famílias interessadas em participar do programa? Então, em termos de acolhimento institucional, nós temos hoje em torno de 600 crianças e adolescentes acolhidos, que precisam, né, temporariamente, então, ficar acolhidos pela instituição, enquanto as famílias podem se reorganizar para o retorno familiar. Especificamente na família acolhedora, nesse serviço, nós temos hoje 6 crianças acolhidas, justamente por ser um serviço de uma implantação nova, uma modalidade também diferenciada, que exige tanto uma disponibilidade das famílias, como um acompanhamento muito próximo das nossas equipes técnicas. Então, uma família que se disponibilizar para acolher essas crianças, ela vai ter um acompanhamento de psicólogos, de assistente social,
para que possa justamente ser fortalecido nesse tempo em que o acolhimento é necessário. Coordenadora, e qual é o tempo médio, né, que as crianças e adolescentes ficam com essas famílias acolhedoras? Nesse momento tem sido em torno de 6 meses e vai sendo reavaliado tanto pela equipe técnica quanto pela... Aí é muito singular a partir da realidade, do contexto de cada criança e de cada família. Certo. E isso pode evoluir para uma adoção, uma questão mais definitiva, coordenadora? Justamente como eu trouxe no início, um dos critérios para ser família acolhedora é que não esteja inserido no cadastro do Sistema Nacional de Adoção, pois o objetivo da família acolhedora é ser um espaço realmente temporário até que essa criança possa voltar para a família de origem. Ele não se constitui como uma experiência para a adoção. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria pedir mais uma vez para a coordenadora da Proteção Social Especial da FASC, Helena de la Rosa, para reforçar a importância do programa, também passar mais uma vez os contatos e reforçar os convites para as famílias interessadas em participar. Coordenadora. Mais uma vez eu agradeço, então, a possibilidade de reforçarmos a importância do Serviço Família Acolhedora, que foi implantado em Porto Alegre em 2019, que é uma experiência nova em Porto Alegre, mas com outras experiências já desenvolvidas no Brasil, e que traz esse caráter muito especial de ser um espaço mais afetivo, mais singular, para aquelas crianças e adolescentes que precisam temporariamente serem afastados das suas famílias de origem. Diferente de um espaço institucional, a família acolhedora pode proporcionar por essas crianças, pelo período de afastamento das famílias, um cuidado mais próximo no contexto familiar. E para isso é fundamental que possamos contar com famílias que se disponibilizem para acolhê-las nesse período. E é claro que essas famílias vão contar com todo o auxílio da equipe da FASC e da parceria com o Abrigo João Paulo. Então, para que esse serviço possa acontecer e que possa ser uma realidade cada vez maior para as crianças e adolescentes em Porto Alegre, nós contamos com as famílias que tiverem disponibilidade para compor, junto com a FASC, com o Abrigo João Paulo, esse serviço tão fundamental para o acolhimento de crianças e adolescentes. Tá certo, quero agradecer à coordenadora da Proteção Social Especial da FASC, Helena de la Rosa, e os contatos estão aqui na tela para que você possa entrar em contato e também tirar dúvidas sobre o programa, mas mais do que isso, importante, né? Você tem a disponibilidade que possa participar desta iniciativa. Obrigada, coordenadora. E no Jornal da Câmara de hoje, nós vamos retomar o quadro Por Onde Eu Ando. Toda semana, vamos conhecer um pouco mais da história de ruas e avenidas da capital. Confira. O Por Onde Eu Ando chega à Avenida da Zenha. Quem circula no movimentado comércio do entorno não imagina que tudo aqui começou no século XVIII. A iniciativa partiu de um único homem, Francisco Antônio da Silveira. O açoriano, conhecido como Chico da Zenha, chegou a Porto Alegre e instalou às margens do arroio Dilúvio um moinho movido a água para moer trigo, chamado de azenha, criando o primeiro negócio da região. A azenha é uma continuação da Avenida João Pessoa, que termina na Rua José de Alencar, na chamada Rótula do Papa. O nome deste local foi dado na década de 1980, quando o Papa João Paulo II celebrou aqui a missa campal em sua estadia em solo gaúcho. Mas a visita do Papa não foi o único momento em que o nome da avenida foi escrito nas linhas da história gaúcha. Mais de um século antes, em 1835, contam os historiadores que a Ponte da Azenha foi palco do primeiro confronto da Revolução Farroupilha. Aqui, os farroupilhas acamparam e, após o confronto, tomaram a cidade. Em 2008, a ponte foi restaurada e recebeu uma encenação da histórica batalha.
E nas últimas décadas, muita coisa mudou por aqui. São diversas as opções de comércios e serviços, tanto antigos quanto novos. Andando pela via, o porto-alegrense ou visitante encontra bancos, farmácias e lojas de diversos segmentos, muitos deles na tradicional Galeria Augusta. Em meio à intensa movimentação, um espaço verde. Esta é a Praça Princesa Isabel. Ela ganhou esse nome em homenagem à filha do imperador Dom Pedro II, conhecida por assinar a Lei Áurea, em 1888, que determinou o fim da escravidão no Brasil. A praça liga a Avenida da Azenha às avenidas Princesa Isabel e Bento Gonçalves. E quase em frente a este espaço natural, existiu um marco da cultura de Porto Alegre, o Cinema Castelo. O local exibia entre as décadas de 1940 e 1970 os clássicos da sétima arte. O cinema aparece em diversos trechos do romance Camilo Mortágua de Josué Guimarães. Outra edificação histórica da região é a do Hospital Ernesto Dornelles. Conforme dados do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, era por aqui que ficava o moinho movido a água, a azenha do Seu Chico, nos primórdios da cidade. O pequeno negócio do Seu Chico da Azenha cresceu, deu nome a uma via inteira e hoje também nomeia o bairro. Como vimos, a Avenida da Azenha guarda pedaços importantes da história comercial, política e cultural de Porto Alegre. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!